bem? Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Gabriela Guedes e esse aqui é o 9 Meses Mais. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as preocupações comuns durante a gravidez. Então, se é do seu interesse saber sobre algumas preocupações que são comuns durante a gravidez, te convido a ficar comigo até o final do vídeo. E se você for nova por aqui, também te convido a se inscrever no canal. É muito simples, é só clicar nesse botão logo aqui abaixo. E se gostar do vídeo, também te convido a deixar aquele super like pra mim, tá bom? Vamos começar? Vamos lá! Agora que você já deve ter deixado de se preocupar com o teste de gravidez, certamente já começará outras dúvidas. Por exemplo, sobre a sua idade, a idade do seu esposo. Será que dará tudo certo com a gravidez? E com o bebê? Será? Por isso, eu trouxe esse vídeo para você, para tentar te ajudar e sanar algumas dúvidas a esse respeito, tá bom? Então, quais são algumas preocupações que as mulheres trazem, né? De que modo o feto pode ser afetado por afecções crônicas ou por problemas genéticos? O estilo de vida anterior faz alguma diferença? O que fazer para reduzir possíveis riscos que possa aparecer ou apresentar? Essas dúvidas sempre surgem e eu trouxe para você alguns esclarecimentos. Porém, não hesite de perguntar ao seu médico obstetra qualquer dúvida que tiver. Leve para a consulta médica, combinado? Então vamos começar falando sobre a história ginecológica. A história ginecológica pregressa, ou seja, que já passou, passada, tem para o obstetra tanta importância quanto as informações colhidas durante a gravidez atual. Tudo que já lhe ocorreu nessa esfera, no passado, em gestações, abortos espontâneos ou provocados, cirurgias ou infecções, pode ou não ter consequências sobre a sua gravidez atual. Por isso é importante você trazer para a consulta todas as informações possíveis, não deixando nada de fora. Tudo deve ser contado ao médico e você não precisa se preocupar, porque são informações que permanecerão em segredos graças ao sigilo profissional. E não se preocupe com o que o médico vai achar ou deixar de achar de você. A função dele não é essa, a função dele é cuidar de você e do seu bebê, tá certo? Então conte tudo pra ele. Outra coisa importante é saber se houve, se você teve abortos anteriores. Então você pode estar se perguntando, será que os abortos que eu sofri no passado vai interferir na gravidez atual? Provavelmente não. Sobretudo se foram recentes e se ocorreram no primeiro trimestre. Um exemplo que eu trago foi o meu, Eu tive um aborto espontâneo antes da minha gravidez, da minha última gravidez, da minha filha. Graças a Deus a gravidez ocorreu tranquilo. Então, não precisa se preocupar. Porém, é importante que o médico saiba no momento da consulta para que vocês possam estar, para que ele possa conduzir a gravidez da melhor forma possível. Os abortos no segundo trimestre, ou seja, entre a 14ª e a 26ª semana, pode aumentar o risco de aborto futuro no terceiro trimestre. Ou seja, você pode ter um parto prematuro. Caso você tenha sofrido um aborto depois do terceiro mês, deixe o médico ciente desse aborto. É muito importante que ele saiba, tá bom? Quanto mais ele souber a respeito da sua história prévia ginecológica, melhor será o atendimento, melhor será a condução da sua gestação. Agora vamos falar um pouco sobre miomas. Os miomas, eles ocorrem mais habitualmente em mulheres com mais de 35 anos. Porém, isso não é uma verdade absoluta, porque eu tenho mioma e eu tive mioma desde a minha primeira gestação, mas é mais comum em mulheres com 35 anos
ou mais. A grande maioria das gestantes com miomas chegam ao término da gestação sem nenhum problema, sem complicações vinculadas à condição, tá? Porém, essas pequenas neoplasias benignas que se desenvolvem na parede uterina aumenta um pouco o risco de gravidez ectópica ou de aborto espontâneo. Ou também pode acontecer uma placenta prévia, né? Ou seja, uma placenta implantada abaixo, né? Na parte de baixo. Pode acontecer também uma apresentação cefálica anômala, ou seja, o certo é o bebê estar com a apresentação cefálica, ou seja, para baixo, para no ato do nascimento facilitar a saída do bebê. Porém, ela pode também ter uma apresentação pélvica, que é quando o bebê fica sentado, né, como é falado. O bebê fica na posição para cima, então dificulta o parto natural, não é um impeditivo para o parto natural, porém é um trabalho de parto mais complicado, precisa de o médico estar ciente, precisa da equipe estar ciente, então é mais complicado. E os miomas, elas podem desenvolver uma apresentação pélvica. Às vezes, a mulher com mioma, ela percebe uma pressão ou dor no abdômen. Embora caso você tenha, você deve informar o médico, não costuma significar nada demais, tá? É nada de mais importante, mas é bom o médico estar ciente. Então, o uso de analgésico seguro, prescrito pelo médico durante 4 ou 5 dias, costumam trazer alívio a essas dores, esses incômodos. Às vezes, os miomas, eles degeneram ou se torcem. Então, por isso, podem causar essa dor, esse desconforto. Pode acontecer também de você apresentar febre por causa disso, mas não é nada que venha preocupar, mas o médico precisa estar ciente. E em alguns casos esporádicos, os miomas, eles requerem intervenção cirúrgica. Se o médico achar que o mioma vai interferir no parto vaginal, ele poderá sim optar por uma cesariana, tá certo? Os riscos tendem a ser maiores dependendo do tamanho e da localização e também da quantidade de miomas, né? Então, se precisar de uma cirurgia extensa para remoção do fibroma, né, que é o mioma, geralmente eles acontecem nos que são os miomas maiores. Às vezes, de tal forma que este não resiste ao trabalho de parto. Mas se esse for o seu caso, segundo a avaliação do médico, a solução estará com certeza no parto cesariano, tá? Convém a gestante se familiarizar com os primeiros sinais de trabalho de parto precoce, né? Em caso aconteça antes da data prevista, para que o médico possa estar ciente para realizar a cirurgia, tá? Nesse caso, se acontecer um trabalho de parto prematuro, você deve ir imediatamente para o hospital para uma emergência obstétrica, tá certo? Vamos falar um pouco sobre a insuficiência cervical. O que acontece? O colo uterino, né, onde o bebê passa, né, pela a primeira passagem do bebê para o parto, durante a gestação ele fica tamponado, ele fica com um tampão mucoso que é para proteger o bebê e o líquido amniótico que encontra-se ali. Quem tem insuficiência cervical, esse colo uterino ele fica aberto ao invés de fechado, por causa da pressão do útero e do bebê, do feto, em crescimento. Mas o bom de saber é que ele é raro, né? Pode acontecer 1 ou 2 a cada 100 gestações. Acredita-se que seja responsável por 20 a 25% de todos os abortos espontâneos no segundo trimestre. Por isso é importante os exames, a primeira consulta de pré-natal ser o mais breve possível, né? Porque esse problema ele pode decorrer do enfraquecimento hereditário da cervix, ou seja, o colo do útero. Às vezes esse colo ele pode ter sido lesionado durante um parto anterior, não ter sido visto e ter feito nenhum procedimento para que fosse tratado isso. Ou às vezes você foi fazer alguma biópsia e aconteceu de
ter lesionado esse colo uterino. Pode ter acontecido também durante uma curetagem por causa dos instrumentos para dilatar o colo do útero, né? Pode ter ocorrido essa lesão e não ter sido vista e não ter sido tratada, e na sua próxima gravidez aconteceu essa insuficiência, tá bom? Mas nada do que o médico não possa estar fazendo uma cerclagem, que é como se fosse costurar o colo do útero, para que garanta a segurança da gravidez até o final. No início do segundo trimestre, entre 12 e 16 semanas, é realizado essa cerclagem para evitar o aborto. O procedimento é simples, é feito no hospital, depois de confirmada a gravidez, normal pela ultrassom, e depois da cirurgia e de 12 horas de repouso, você já pode estar indo pro banheiro sozinha. 12 horas depois já pode fazer suas atividades normais. Talvez seu médico proíba a relação sexual por toda a gestação para evitar o rompimento, né, dessa cerclagem. E pode também haver a necessidade de exames médicos também frequentes para avaliar como está essa cerclagem, tá certo? Em alguns casos raros, o médico pode sugerir repouso absoluto, mas como eu falei, é um caso raro. E quando for retirar os pontos da cerclagem, isso dependerá também em parte da preferência do médico, né? E também do tipo de sutura que ele usou. Em geral, eles são removidos algumas semanas antes da data provável do parto, e em alguns casos são removidos depois do início do trabalho de parto, tá? A menos que ocorra uma infecção, uma hemorragia ou um rompimento mesmo prematuro das membranas, né? Mas, independentemente da conduta terapêutica, você não precisa se preocupar, que são boas as chances da gravidez chegar a termo, né, até o tempo final. Mesmo assim, a gestante ela deverá sempre ficar alerta aos sinais de problemas que podem ocorrer, né, principalmente no segundo e no início do terceiro trimestre, que são onde tem mais pressão no baixo ventre. Então você pode estar apresentando secreção vaginal com ou sem presença de sangue, micção excessiva, frequente, tudo isso você precisa ficar em alerta. Sensação do corpo estranho na vagina. Se algum desses sintomas ou sinais acontecer, vá imediatamente no consultório do seu médico, ou converse com ele, ou vá no pronto atendimento mais próximo para que seja realizada uma consulta e uma avaliação de como está o andamento dessa cerclagem, tá bom? Então, esses foram algumas dúvidas que eu trouxe para você. Eu espero verdadeiramente que tenha sido sanadas, e caso não tenha sido, por favor, coloque aqui nos comentários qual é a sua dúvida, para que eu possa estar trazendo, ajudando você e mais gestantes que tenham outras dúvidas também. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, ajude o vídeo a ser compartilhado, a ser divulgado para mais gestantes, para que elas também tenham acesso a essas dúvidas. E se você for nova por aqui, mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal. É muito simples, é só você clicar nesse botão aqui abaixo e se inscrever, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!